Mestre amigo, que a sua paz nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Hoje com a nossa querida Geisa Cruzoé, que vai nos fazer refletir sobre mediunidade e vida. Eu deixo vocês com Geisa. Oi, amigos, uma boa tarde e um bom começo de noite para a gente. É uma alegria estarmos aqui juntos, mas eu vou pedir licença às minhas companheiras, que é bom estar do lado delas, mas eu só consigo falar assim, inquieta. Boa tarde, então. Estamos aqui juntos para a gente fazer uma reflexão sobre mediunidade e vida. E o tema veio, claro, que eu gostei muito, eu trabalho com mediunidade, eu estou aqui vivendo vida, né? Feliz com a vida e eu observo muito em nossa volta a forma, o olhar como cada um tem para perceber vida, para perceber a vida que leva, para perceber a vida que nos é dada, para perceber a vida que nos cerca. E eu falo de vida natureza, e eu falo de vida, essa energia, esse dinamismo, né? Eu falo de vida e lembro de marés alta, maré baixa. Eu lembro de lua crescente, lua minguante, lua cheia, lua nova. Então, vida são fases. Vida tem dinamismo, vida tem força, vida tem energia. Mas aí a gente encontra também vida que se lamenta, vida que vem em forma de tempestade. E aí eu fico observando como é que nós nos comportamos com essas várias nuances de vida. E como é que a gente lida conosco neste desenrolar de vida. E aí eu fico pensando, alguém aqui conhece alguém que teve a vida absolutamente assim, linear? Sem altos e baixos, sem tempestade, sem dias quentes de verão. E é engraçado como cada um reage de uma forma ao mesmo fenômeno da natureza. Para alguns, uma chuva é uma delícia, refresca, é vida, alimenta a terra, alimenta o solo, né? Fortalece. Mas para outros, não. Ai, que horror, meu Deus, sair com chuva, estraga tudo. Estraga o quê? A chapinha do cabelo, tal. Tem uma amiga que bota um saco plástico assim, um negócio. Eu falei... E para outros não, outros gostam de botar a cara no vento e tomar chuva. Então nós reagimos de formas diferentes às diversas situações que nos acontecem. Só que são situações que elas precisam de fato acontecer, né? São situações que fazem parte do nosso estar aqui, da nossa existência. E aí eu fico pensando, nos momentos em que a gente nós temos momentos que estamos up, temos momentos que estamos down. Quem é que está em nossa companhia nos momentos em que estamos mais para cima? Quem são as pessoas? Quem eram as pessoas? Vamos olhar um pouquinho para trás na vida da gente. Quem estava do nosso lado e fazendo exatamente o quê? Como era o comportamento das pessoas que estavam em nossa volta no momento em que eu estava muito feliz? Primeiro vamos lembrar aqui, fazer juntos um exercício de lembrar. Pessoal de casa também, da internet também. Vamos lembrar, porque isso é importante para a forma como a gente reflete a nossa vida nos dias de hoje. Porque na leitura que tivemos há pouco, o que temos é o presente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia o seu quinhão, a cada dia o seu peso, a cada dia os seus elementos. Então vamos pensar assim. Para a gente pensar no dia de hoje e o que eu tenho feito hoje, vamos só lembrar. O meu momento, o meu momento que estava muito bacana lá atrás. Quem estava do meu lado? E essa pessoa estava fazendo exatamente o quê?
Era a família? Eram os amigos? Gargalhávamos juntos? O que estávamos fazendo? E eu estava feliz exatamente por quê? Nasceu um filho, conquistei um bom emprego, um bom posto no meu emprego, fiz uma viagem muito interessante. O que mais? O que aconteceu na minha vida que me fez ficar bem alegre? E quem eram essas pessoas que estavam ao meu lado naqueles momentos? Isso é muito importante. Como eu me relacionava com essas pessoas. E aí a gente pensa também, e no momento que eu não estava tão alegre assim, e no momento que eu passei algumas dificuldades, quem estava comigo? Quem eram essas pessoas? A família? Os amigos? E que momento difícil foi esse? Eu estou vivendo agora um momento difícil? Estou aqui no centro, é um dia de cura. Certamente eu estou aqui em busca de algo para amenizar o meu momento difícil. Muito provavelmente, alguns de vocês, sim. Né? E eu fico pensando, e aí a gente faz essa reflexão. Quem é que está comigo agora, nesse momento? Porque nosso tema hoje é mediunidade e vida. E o que é a mediunidade, se não os nossos relacionamentos também no plano espiritual? O que é que estamos pretendendo dessas pessoas? Encarnadas e desencarnadas? Sim, porque os espíritos são pessoas, né? O que é que eu espero dessas pessoas? E quem são essas pessoas? São pessoas que um dia já se alegraram comigo? Quem está do meu lado? Não pensem assim, encarnado ou desencarnado, porque nesse momento dessa nossa reflexão, pouco importa se está encarnado, se está desencarnado. São pessoas. Cada um tem a sua forma de influenciar na vida da gente. Encarnados e desencarnados. Mas, na verdade, o que importa é saber como eu me permito influenciar. Hoje, enquanto eu almoçava, estava conversando com uma pessoa que mora fora, a tecnologia é ótima, né? E aí, ela falando de uma coisa chata, porque ela se decepcionou muito. E eu fiquei pensando, e quando ela terminou de me contar a história da grande decepção, que ela se chateou muito, e a forma como ela se respondeu, aí eu falei, olha, você se chateou muito porque, na verdade, você criou uma expectativa. A pessoa é a pessoa. E é interessante que a gente conhece essa pessoa há muito tempo, e eu sempre vi a pessoa, para mim não foi uma novidade o que eu estava ouvindo. Mas para ela foi uma grande decepção. Então, muitas vezes, estamos cobrando do outro aquilo que o outro ainda não tem capacidade de nos dar, ou que não é mesmo, é do outro. Mas está eu ali, cheio de expectativas. Então, vamos refletir. Quais são essas nossas expectativas? Tem a ver com aqueles meus momentos de sorrisos que a gente fez a reflexão no início? Tem a ver com esses momentos? Dos meus sorrisos? As pessoas que estavam perto de mim, em minha volta, nos momentos em que eu estava muito bem, obrigada? Porque muitas vezes está a gente criando umas expectativas para algo que só depende de mim mesma, né? É muito bacana quando a gente tem pessoas, amigas, pessoas que estão do nosso lado. Hoje eu estava entrando aqui e um grande amigo disse assim, pô, é você hoje? Que bom, daqui a pouco eu estou lá. Aí eu falei, ó, que legal. E aí fiquei pensando, eu disse assim, olha, no meu momento de desencarne, essa pessoa, quando souber, eu tenho certeza que vai fazer uma oração muito sentida. Digo isso porque, para fazer essa palestra, eu estava lendo algumas coisas, e alguns de vocês aqui devem saber, mas eu vou contar novamente. Bezerra de Menezes, depois que ele desencarna, tem um momento em que ele se dá conta que tem várias pessoas ali assistindo e que estavam em volta e que estavam dando aquele apoio, e ele pergunta quem eram aquelas pessoas todas que estavam recebendo ele daquela forma, com aquela alegria, com aquele brilho todo. E a resposta são pessoas que você ajudou quando você estava encarnado e que você nem sabia, nem se deu conta, você fez um bem de alguma forma a alguém. Porque eu acho que esse é também uma das grandes finalidades da encarnação da gente aqui. A gente está aqui para várias coisas. Para um aprendizado, para a evolução do espírito,
E a gente evolui no contato, a gente evolui nas interações pessoais, a gente evolui quando a gente está em contato com o outro. No Livro dos Espíritos tem lá, é meritório o ato de eu viver como eremita, eu viver sozinho, isolado? Sim, mas somente se eu estou lá, sozinha, no meu silêncio, fazendo a minha reflexão, e eu retorne com algo que seja bom para mim e para o outro, e na minha relação com o outro. Se eu fizer uma escolha de viver lá como eremita sozinha a vida inteira, vou desencarnar lá sozinha, certo, eu aprendi, mas serve para quê? Né? Então, esse é um dos grandes objetivos da vida. É fazer esse exercício de conviver, de aprender a amar, uma convivência mais difícil. Esse é um dos grandes aspectos desse tema vida que a gente trabalha hoje. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão de quem está ao nosso lado nos momentos difíceis e nos momentos de muita alegria. Quem? Mas principalmente fazer uma reflexão. Como eu me comporto com as pessoas que estão ao meu lado? Para que eu não crie falsas expectativas e não exija do outro aquilo que não é para o outro me dar mesmo de volta. Eu preciso refletir muito o que é que eu tenho feito pelo outro. O que eu, neste meu lugarzinho, estou aqui esperando do outro? É o que eu também sou capaz de dar? Então dê. Então, se é ter paciência, se é ter tolerância, se é ter compreensão, se é ter um ombro amigo, ok, seja você essa pessoa a fazer aquilo que você espera que o outro faça, né? Bom, aí nessa história de refletir o que é vida, e nessa história de ter amigos compartilham coisas bacanas com a gente. Às vezes eu recebo uns vídeos legais, e essa semana eu tive a alegria de receber, porque eu não assisto televisão, mas de receber uma entrevista do nosso lar de idosos, Fabiano de Cristo. Vocês viram? Saiu na TV, acho que Globo, aquele repórter, acho que é da Globo. Eu sou uma pessoa tão alienada para a televisão que é uma beleza isso. Bom, enfim, a Suzamere, que coordena o lar de idosos, ela foi entrevistada junto com o médico. Quem assistiu a entrevista e a matéria aqui? Então, me corrige aí, hein? Foi Suzamere, não foi a entrevistada. Estava loirinha, de branco, toda bonitinha. Mas eu queria trazer para vocês uma pessoa, dos idosos, que, quando foi entrevistado, falou como é para você o envelhecer, como é... A repórter fez algumas perguntas, mas eu trouxe aqui, foi uma resposta que ela deu, que foi assim: aqui no lar Harmonia, dá vida, dá ânimo. Achei bacana que ela disse isso. Claro que é bacana para a gente, que trabalha aqui, é motivo de muita alegria ver um resultado positivo de um trabalho da casa. Mas o que eu gostei da fala dela é esse aqui: dá vida, dá ânimo. E a mesma matéria veio falar do grande índice de depressão entre nós. Nós temos, somente de janeiro até o mês passado, outubro de 2017, 174 mil casos diagnosticados de depressão. E desses, 10% entre os idosos. E esse ano a gente está fazendo um trabalho com os idosos, né, Célia? Eu e Célia temos uma parceria interessante aqui, fora da casa também. E é muito interessante, a gente visitou alguns lugares de idosos, de perceber a forma como cada um reage diante da solidão do envelhecimento. Porque o envelhecer traz uma certa solidão. E como é que eu lido com isso? E aí um dia tinha uma pessoa conversando comigo assim: olha, essa senhorinha está aqui no asilo, mas o filho dela mora lá nos Barris, e ela queria ir morar com ele, com esse filho. O filho dá toda assistência, o filho, todo final de semana... Essa senhorinha que eu estou falando mora num abrigo no interior. Um interior próximo aqui, chamado Nazaré das Farinhas. Quem conhece Nazaré das Farinhas, essa grande metrópole?
Tem uma parte da minha família de lá e de vez em quando eu tenho esse contato. Então, essa senhoria vivia no asilo e queria muito vir morar com o filho aqui em Salvador. E eu falei assim, não estimule, porque a gente não sabe de verdade como é isso, como é a relação, mas principalmente na vida que a gente leva hoje. É complicado. Se essa pessoa mora nos barris, você não sabe como é que horas sai, que horas volta. De repente, ela vem para Salvador, vai passar por umas dificuldades, vai ficar sozinha num apartamento. Quem vai cuidar? Será que a pessoa tem condição de estar pagando um cuidador dia e noite? Lá ela estava bem cuidada. Aí a gente fica assim refletindo, certo, mas como é mesmo que a gente vai resolver essa situação? Como é isso mesmo? É difícil, né? Como é isso? Essa vontade de estar junto do filho, mas ao mesmo tempo é esse filho que a gente não sabe se teria condição de estar cuidando dela, como é. Provavelmente ele também gostaria, porque pelos cuidados relatados que ele tinha com ela, provavelmente ele gostaria. Uma pessoa que todo final de semana atravessa esse ferryboat, chova ou faça sol para ir ver a mãe, certamente que ele gostaria. Então eu disse assim, é preciso ter muito cuidado na hora que a gente estimula uma coisa dessa. Você devia mesmo, vamos conversar, porque seu filho... Calma, vamos pensar, vamos ouvir todos os lados, vamos ver qual é a melhor solução. Porque, de novo, eu trago a questão da expectativa. Ela tem uma expectativa. E a vida dele, a expectativa dele, como é que ele se sustenta? Como é isso mesmo? Essa mudança na vida de uma pessoa idosa que requer alguns cuidados mais especiais. Como é isso? Né? E aí, no outro trabalho que a gente fez, como eu ia falando antes, num outro lugar de idosos, que tem 64 idosos, acho, né? Muita gente lá. A forma como cada um reage. Enquanto a gente estava fazendo um trabalho, uma dinâmica e tinha música, algumas estavam animadíssimas, outras não quiseram sair do quarto, se fechavam, depressão. E aí você fica pensando, cada indivíduo, cada um de nós é um mundo peculiar. É um sujeito com as suas características e suas histórias de vida. Então, nós que estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, juntinhos, fazendo essa reflexão, mediunidade e vida, ou vida e mediunidade. A ordem também não faz muita diferença. Nós que estamos aqui, como é que a gente tem visto as nossas expectativas em relação à vida nossa, de cada um? Que expectativas eu crio em relação a mim mesmo? E a fala dessa senhorinha, quando ela disse assim, é que eu encontro vida, eu encontro ânimo. E as pessoas que estão à nossa volta, será independente da idade? Será que nós estamos contribuindo para o bem-estar do outro? Será que nós estamos levando vida? Será que nós estamos levando ânimo para as pessoas que convivem conosco? Será que as pessoas... Porque não é a gente que tem que esperar que isso venha de lá. Somos nós que precisamos fazer o movimento. Porque se estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, e aqui nesta casa, que futuca tanto a gente, para a gente se autoconhecer, para a gente se perceber, para a gente entender os nossos comportamentos diante da vida, diante das pessoas, diante das nossas relações, né? A gente está aqui tentando ampliar mais o nosso olhar, ampliar o nosso horizonte. Então, por isso que eu deixo aqui essa pergunta. Como é que estão as suas expectativas em relação a você mesmo, com o que você já é capaz de construir e de dar na sua relação com o outro, no trabalho, na família, na vida social? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E nossas escolhas envolvem também a forma como eu resolvo me comportar diante de uma situação mais difícil. Eu vou escutar? Eu vou me irritar? Eu vou questionar? Eu vou duvidar que aquilo é mentira, que a pessoa está me contando? Como é isso mesmo? Cada um com sua história. E isso tem muito a ver com o nosso estado de espírito, para poder a gente começar a entrar em mediunidade. Já falamos de vida, das nossas relações. Vamos agora pensar no nosso estado de espírito. Como é que você está vendo o seu estado de espírito neste momento, hoje, agora, às 5h20 desta sexta-feira? Como é que está o meu estado de espírito aqui, sentadinho, ou aqui assistindo pela internet? Como eu estou me sentindo agora?
Qual é o meu estado de espírito? É um estado de lamentações? Estou chateado com o que está me acontecendo? Estou chateado com o que está acontecendo com um parente meu, com alguém? É um problema de saúde? É um problema financeiro? É um problema de relacionamento? Como é que está o meu estado de espírito em decorrência de algo que esteja acontecendo nesse momento? Porque as coisas que acontecem na vida da gente é óbvio que nos atingem. Somos humanos, né? É claro. Aqui não é para ter ninguém insensível, não. É para a gente estar sentindo mesmo. Mas precisamos compreender o que sentimos. Entender o porquê e o paraquê das coisas. Principalmente o paraquê. É mais importante do que entender o porquê. E esse estado de espírito me lembra uma questão do Livro dos Espíritos também, que vem perguntar assim... Os nossos espíritos amigos, guardiões, eles se chateiam quando a gente não progride, quando a gente... eles se preocupam com a gente, com algum lapso, com algum desvio. E as respostas dos espíritos se preocupam com a gente, muito mais com as nossas questões morais, que atrapalham a nossa evolução moral, do que quando estamos com alguma dificuldade no corpo físico. Porque as dificuldades do corpo físico, as enfermidades, elas são grandes portas, grandes oportunidades para que a gente reflita. Elas servem para que a gente reflita a nossa forma de se comportar, de se alimentar, de conviver, a forma de como eu andava levando a minha vida até agora e como eu pretendo que ela seja de agora em diante, né? Então, os nossos espíritos amigos, aqueles que estão conosco, eles estão muito mais preocupados com a nossa evolução moral. Então, um desvio de ordem moral é muito mais preocupante do que alguma outra quedinha que envolve enfermidades ou situações do corpo físico. E aí, dito isso, eu parto agora para esse outro questionamento. Qual é a minha expectativa em relação aos espíritos amigos que nos acompanham, que nos envolvem? Qual é a minha expectativa? O que tenho eu feito? O que tenho eu desejado desses espíritos amigos? Porque aí envolve a nossa relação entre planos espirituais. O meu pensamento está ali interferindo, influenciando, mandando o meu recado. Como é que eu tenho feito a minha oração? O que é que eu tenho pedido? O que é que eu tenho buscado nas minhas orações? O que é que eu tenho pedido a esses espíritos amigos? Quando eu saio aqui do salão e entro ali no salão do tratamento, ou quando eu fico aqui sentadinho na minha visualização terapêutica, eu me abro para esses espíritos amigos de que forma? De que forma eu estou me colocando à disposição? Que a gente se coloca à disposição, ou não? Precisamos, né? Estamos aqui para o trabalho de hoje, a gente também se coloca à disposição para... Eu quero ajuda e estou aqui me colocando à disposição para te ajudar a me ajudar, digamos assim. Eu não posso querer que o outro faça só por mim. Daí eu retorno novamente àquela fala inicial nossa. O que é que eu estou esperando do outro encarnado? Porque é fácil, fica mais fácil para a gente entender a nossa relação com o mediúnico. Porque aquilo que eu espero de alguém que está aqui do meu lado encarnado, eu não posso esperar muito diferente não, viu? Porque são pessoas. Então, quem é que está perto de mim? Quem é que está escutando o meu pedido mais sincero? Ou, melhor ainda, como é que está o meu pedido mais sincero? Sabe por quê? Porque eu preciso até entender o que é que eu, espírito, pretendo. Porque pode ser um pouco diferente do que eu, personagem Geisa, pretendo. Há uma pequena diferença. O personagem, Geisa, quem sou eu? Eu estou falando aqui de mim e eu quero que vocês façam a reflexão. Quem é você? Quem é cada um de você? Do que você tem hoje, o que é genuinamente seu? Pergunto isso por quê? Porque nós somos o resultado da nossa educação,
da nossa cultura, do que nos diz a família, do que nos diz uma religião, das coisas que eu leio, das coisas que eu vejo, dos exemplos de amigos, porque somos o tempo todo influenciados, né? Por tudo isso, a família nos influencia, nos deu essa criação, nos ajuda a formar o personagem. De tudo, o que genuinamente sou eu? Quando eu tiro aquilo que não é meu, que é da família, que veio da família, um comportamento, um traço, quando eu tiro aquilo que veio da família, quando eu tiro aquilo que veio do que eu estudei, quando eu tiro aquilo que veio da minha cultura, o que sou eu? Eu, genuinamente eu. E a gente sabe que na sutileza do plano espiritual, eu aqui, consciente, posso desejar algo, inconscientemente desejar algo oposto. A psicologia trabalha isso. Às vezes, estamos aqui do lado de fora exprimindo coisas que estão vindo do inconsciente. Eu penso que é isso que eu quero, mas inconscientemente eu quero o oposto disso. E como assim, Geisa? Que coisa confusa, horrível de se entender. Você está misturando tudo, eu não estou entendendo nada. Muitas vezes estamos somatizando problemas, conteúdos nossos que estão lá dentro. Eu me lembro que quando isso ainda era meio assim novo para mim, eu dizia assim, como assim sou eu que desejei ficar rouca? Como assim eu não desejei isso para um trabalho que eu precisava fazer? Tinha me preparado bem na escola, lá em 1900 antigamente. E eu fiquei rouca. E a pessoa disse assim, por que você não quer fazer esse trabalho? Eu, como assim que eu não quero fazer esse trabalho? Eu me preparei toda, eu quero, mas eu fiquei rouca, não posso. Não, mas você tem algo aí. Inconscientemente você desejou isso. E eu me lembro que na ocasião eu fiquei muito chateada. Porque eu falei, essa pessoa não sabe nada da minha vida. Eu queria muito isso. Né? E isso lá na época do 2º grau ainda, né? E eu não entendia, fiquei muito chateada, achei que a pessoa era louca, paranoica, que maluquice pura isso aí. O povo fica inventando essa história de psicologia, de filosofia, fica inventando o que conhece a gente, que sabe mais do que... Como assim vai saber mais do que o que eu gostaria? Até que o tempo passa, Geisa vai crescendo, percebendo, tomando uma porradinha aqui, outra ali, aprendendo de um jeito, ouve as amigas aqui. E aí eu vim me dar conta que naquele dia, lá naquele passado, aquilo realmente tinha uma história. Portanto, eu volto à pergunta, o que genuinamente é seu? Depois que você tira aquilo que veio da família, aquilo que veio da sua cultura, aquilo que veio dos seus estudos, o que você é? Porque o que é que o espírito anseia nesta vida? E a vida é uma só, neste plano e no outro. Mas neste momento aqui encarnado, o que é que eu, espírito, e não o personagem, anseio? E isso é muito importante na relação mediúnica, quando vocês vão dormir, vocês costumam fazer uma reflexão, um desejo, um pedido de conexão com o plano espiritual? Quem faz isso aqui? Quem faz isso em casa? Isso é muito possível e é uma coisa muito positiva de ser feita. Porque quando a gente dorme, em nosso estado de sono, a gente pode desdobrar e a gente pode ir para lugares para termos aprendizados, a gente pode encontrar pessoas encarnadas e desencarnadas em desdobramento, né? A gente pode. Então, se antes de dormir eu desejo, por exemplo, compreender o porquê deste meu processo agora. E o que eu preciso fazer para mudar isso. Mas eu preciso desejar genuinamente, verdadeiramente. Não é somente aquela coisa que a gente aprende muito, a oração precisa ser sincera. Sim, a oração precisa ser sincera. Mas eu preciso até ser sincero comigo mesma. Eu preciso genuinamente, em essência, desejar. Então, o meu desejo do personagem precisa coincidir com o desejo de eu, espírito. O que eu, em essência, desejo. Por quê? Porque quando dormimos, ainda que conscientemente eu esteja pedindo algo,
Se isso não coincide com o que é a minha essência, quando eu desdobro, aquele algo que eu desejei, que eu pedi, aquele encontro, ele não vai acontecer. Vai acontecer a tendência do espírito. Ele vai para onde eu, espírito, tendencio ir. Né? Então, aquilo que, em verdade, a minha essência pede. E não aquilo que o personagem pediu antes de dormir. Percebem? Então, fazer essa reflexão para a gente conhecer o que em essência verdadeiramente somos, queremos e desejamos, quais são as tendências do espírito, qual é a minha tendência? Porque o estado de espírito, ele envolve competências e habilidades. Eu preciso ter competência para manter um estado de espírito como eu entendo que deve ser nesta encarnação. E eu preciso desenvolver habilidades para tal. E as nossas relações, elas são grandes, digamos assim, espelhos. É onde eu me miro e volto para mim mesmo, para refletir o que é meu, o que é do outro, o que é isso e o que é aquilo para mim. O que me toca, o que me incomoda, o que me move, o que me dá vida. O que dá vida a Geisa espírito e não a personagem. Continuando essa reflexão da gente, eu estava lendo também um livro para fazer o nosso trabalho. Já estou dando satisfação aqui à parceira. Elizabeth Kübler-Ross, que é sobre a morte e o morrer. Tem um capítulo, o capítulo 9 desse livro, que ela vai falar sobre esperança. Do verbo esperançar mesmo, né? Não é de esperar, é aquilo que você acredita. E aí ela vai falar das pessoas enfermas, pacientes, normalmente em estado terminal. A pesquisa dela é uma pesquisa muito interessante, ela tem umas pesquisas interessantíssimas com experiências de quase morte, ela tem pesquisas e trabalhos também sobre o luto, muito interessante. Leitura recomendadíssima para todo mundo. Então, nesse capítulo sobre esperança, ela vem trabalhar a questão da pessoa quando ela está enferma e a relação com a família. Porque muitas vezes tem os casos em que a família, e aí eu perguntei, quem estava perto de você nos seus momentos de alegria? Como era? Qual era a sua expectativa em relação a isso? Porque você também é família. Como é que você se comporta em relação a alguém que está enfermo em sua família? E ela disse assim, a importância da família. Muitas vezes, o enfermo, ele está ali cheio de esperança, ele está com garra, com vontade, e a família é que às vezes ou não aceita a enfermidade, não fala sobre, não quer saber, e vira as costas, mas não por ingratidão, mas porque não sabe lidar com as próprias questões. É aquela situação em que eu conheço uma família que está vivendo bem isso agora, a pessoa está enferma e um dos membros da família, ele tem adoecimento de toda ordem. Eu falei, nossa senhora, em vez de estar aqui ajudando esta criatura, a pessoa está dando mais trabalho, mas, em verdade, ele não está suportando ter que lidar e enfrentar a enfermidade que ela está convivendo, que ela está passando por isso, né? Então, a gente precisa compreender também os momentos de cada pessoa. O cuidador, ele também tem as questões dele. Mas esse cuidador, ele, ao lidar com o enfermo, e se ele não aceita, não consegue conversar, ele vai encontrando vários mecanismos de defesa, e isso, para quem está enfermo, é terrível. Por isso, eu digo para quem está aqui hoje, precisamos nos fortalecer a nós mesmos, porque, às vezes, o outro não tem capacidade ainda de dar aquilo que nós estamos criando expectativa. Então, se eu adoeço, eu crio uma expectativa de quem está comigo cuide de mim. Mas, às vezes, o outro não tem condições ainda, ou não compreendeu. E se você que está aqui me ouvindo é um cuidador, observe. Como é que está você em relação a isso? E aí a doutora Elizabeth, no trabalho dela, ela vem dizer uma coisa também que é muito bacana. Ela diz o seguinte, o paciente, quando ele está lá,
todo moribundo, todo desesperançado já, sem esperanças, triste, entrando em depressão. Quando chega a equipe, ela ou a equipe dela, que chega para conversar sobre o problema, de forma muito clara, transparente, o resultado é esse, ó, de inclusive até alta para paciente. Os resultados são extremamente positivos. Portanto, falar sobre o problema que a gente está vivendo, seja uma enfermidade, seja um problema de relação, seja qual for a ordem do problema ou o campo da vida da gente, que a gente tem esse problema, falar sobre, de forma clara, entendendo que seja lá o que for, é apenas mais um processo da vida. A vida tem altos e a vida tem baixos. Então, encarar aquele momento difícil e falar sobre ele de forma clara, de forma tranquila. No caso dela, o estudo é sobre morte. E ela diz, falar sobre a morte, eu não estou antecipando, não estou desejando, não é isso. A gente está apenas falando de um processo natural, mas aqui a gente evita, né? Eu tenho uma irmã que ela diz que não vai morrer. E ela diz assim, aí quando a gente diz assim, não, porque todo mundo você vai ficar... Ela, não quer, ninguém pode falar isso com ela, ela não vai morrer. E realmente ela não vai, ninguém vai, o corpo físico vai, né? Mas ela nem isso. Não se pode falar, eu digo, nossa senhora. E é minha irmã. Né? Mas é muito engraçado, ela é folclore na família também, essas histórias dela. Mas falar sobre morte, sobre enfermidade, sobre o que estamos enfrentando no momento é positivo e é saudável. E muitas vezes é o que nos faz ganhar aquela energia de vida de volta. É o que faz, é o que vem nos dar ânimo, é o que vem nos dar vida, como disse a idosa da entrevista lá do Harmonia. Aqui a casa me dá ânimo, me dá vida, mas é o quê? O que eles fazem aqui? Eles trabalham várias coisas, inclusive, em uma das pesquisas que a gente fez também do nosso trabalho, vimos eu e Nertan nesse dia, e a gente disse assim, uma das perguntas que a gente fez para eles era assim, como foi que você percebeu que envelheceu, que chegou na fase do idoso? Ela disse assim, eu nem sabia que tinha chegado, eu vim saber ouvindo as palestras aqui, no Lar dos Idosos. Tem palestras lá de esclarecimento sobre as dificuldades do envelhecer, sobre as dificuldades de locomoção, sobre todos os aspectos que envolvem o envelhecer, né? Então, é falar sobre. O falar sobre vai dar a gente uma amplitude das possibilidades de transformar isso, de ter uma qualidade de vida melhor, seja lá qual for o problema que a gente está vivendo. O falar sobre amplia o nosso olhar. Faz com que a gente tenha melhores reflexões sobre o problema que a gente está vivendo. Então, por que esconder? Por que se esquivar? Por que não falar? Por que somente deitar a cabeça no travesseiro e tentar dormir? Ou medicar-se para dormir? Fale sobre. Experimente. Encarar de frente, olhar bem de frente o seu problema. Porque pode ser que naquele primeiro momento que você esteja só tomando o impulso de vida para enfrentar, para encarar, dá aquele medinho, não quero falar sobre, eu preferia não estar vivendo isso. Mas na hora que você vence isso, a coisa fica mais fácil, fica mais suave, você vai encontrar alternativas para qualidade de vida, né? Uma outra questão também que a Elizabeth traz no livro é a questão do cuidador, seja da família ou do próprio hospital, aqui para quem for da área de saúde, é a atenção para o momento da pessoa. Porque também não é chegar lá somente e perguntar, não, vamos falar sobre porque é bom para você falar sobre. Não. A gente precisa ter uma sabedoria para perceber qual é o momento que a pessoa está pronta para falar. E ela chama atenção para isso, para a equipe médica, para a equipe cuidadora, para a equipe de enfermeiros.
e para a própria família. É preciso estar ao lado, é preciso estar na cabeceira e se colocar à disposição para ouvir, mas apenas na hora que a pessoa quiser falar. E isso é uma questão também de respeito com o outro. Porque, às vezes, a gente, no nosso afã de cuidar, a gente quer falar, a gente quer levar, quer encontrar alternativas para sozinho num caminho que, às vezes, não é aquele caminho que o outro quer. E aí vem, de novo, a reflexão sobre as expectativas que criamos. Qual é a minha expectativa? Eu no lugar de enfermo, e qual é a minha expectativa? Eu no lugar do cuidador, do enfermo. É preciso que haja uma convergência das expectativas, não é? Para que a gente não fique pulando o caminho do respeito com o estado do outro cuidador e do outro enfermo. E a doutora Elizabeth, ela traz isso de uma forma muito interessante. E com isso, para isso, a gente chama atenção que é o vínculo afetivo. Como é o meu vínculo com o outro? E o vínculo afetivo, tanto com o encarnado como o desencarnado. Como é que eu estou desenvolvendo o meu vínculo afetivo com o desencarnado também? Com a equipe espiritual do salão que eu estou ali. Então, se colocar à disposição, é se colocar mesmo desnudo à disposição, desnudo em espírito. É tentar buscar a sua verdadeira essência. Deixar de lado, colocar em suspensão seus a priori. Colocar em suspensão os nossos a priori. Porque o meu vínculo vai se dar maior. Vamos observar o seguinte, voltando de novo ao comecinho da nossa fala hoje, quando a gente disse assim, quem estava ao seu lado no momento feliz, quem estava ao seu lado no momento triste. O nosso vínculo, ele vai se dar muito conforme o nosso estado de espírito. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu mantenho um estado de espírito de lamúrias, de lamentações, de queixas, de crítica, quem você acha que vai estar perto de mim? Aquela pessoa que é alegre, que é para cima, que é autoastral, que é otimista, vai chegar um momento que vai cansar e vai dizer, Geisa, não dá não, viu? Fica aí com seu chororô, com sua lamúria, pode até não falar, mas vai fazer. E vai seguir. Né? Porque a gente atrai muito por simpatia e afinidade. Então, a gente precisa se trabalhar para que a gente mantenha o nosso estado de espírito numa boa vibe, como diz Adenauer, numa boa vibe, que a gente mantenha o nosso estado de espírito num patamar de otimismo, não é aquele otimismo poliana, fantasioso, não, um otimismo verdadeiro, um otimismo de pé no chão. Aquilo eu posso, aquilo eu não posso. Nesse momento eu estou triste, encaro a minha tristeza. Nesse momento dói, eu encaro a minha dor, mas eu sei que o sofrimento é opcional, então eu não vou sofrer por muito tempo, então eu não vou ficar arrastando esta dor passa, o sofrimento eu vou dar conta, né? E querer realmente levantar e dar conta desse sofrimento. E, por fim, eu queria falar com vocês sobre mediunidade, que nós somos espíritos, e espírito tem perispírito. Nós emitimos energia. O nosso perispírito, o nosso espírito se irradia. Então, eu sou capaz de emanar aqui uma energia ao ambiente, às pessoas que convivem comigo. Sabe aquela situação que você chega num lugar e você diz assim, esse lugar tem uma energia, já viram alguém fazer isso? Esse lugar está com energia péssima, e sentiu a energia do lugar. Quando está ótimo, é difícil que alguém diga, né? Apenas se joga, entra que nem quer discutir. Mas quando não está, normalmente a pessoa já fala, já traz. Assim o lugar, assim as pessoas. Eu quero dizer com isso que nós emanamos, nós irradiamos essa energia, né? Então, o espírito, ele se irradia em sua volta. Então, é preciso estar muito atento aos pensamentos que cultivamos. Então, nesse momento de conexão com o plano espiritual, no momento em que eu estou me colocando à disposição, que eu quero a contribuição de um cuidado de uma pessoa amiga, encarnada ou desencarnada,
eu devo estar muito tranquila com os meus pensamentos. Os pensamentos que eu cultivo são muito importantes. E que isso sirva também para a nossa reflexão no nosso dia a dia. E não no momento em que a gente está só down, não. No nosso dia a dia. Que a gente cultive bons pensamentos nas nossas relações. Que a gente seja mais compreensível, é uma consequência do estado em que a gente entende que aquilo é do outro e não é meu. O outro é assim, não fui eu. Então, a gente vai se tornando mais compreensivo. A gente vai compreendendo que aquilo foi uma expectativa que eu criei para o outro que ainda não tem condições de corresponder à minha expectativa. É uma expectativa minha, eu não posso exigir do outro. Então, eu desejo que nós todos, juntos, tenhamos sabedoria para cultivar sempre bons pensamentos, para estarmos sempre em bom estado de espírito, com o estado de espírito bem harmonizado, para que o nosso espírito possa se mostrar em essência, para que a gente, na consciência, saiba exatamente que espírito somos, quais as nossas tendências, o que realmente desejamos e necessitamos. A todos vocês uma boa tarde e bom trabalho.